Olá, tudo bem? Eu quero passar um comunicado, sei lá, um entendimento de como é grave, como é destruidor a interpretação de certos dicionários. Como é terrível a interpretação. É como que as pessoas que procuram Deus, como que as pessoas que procuram entender Deus vai achar base aonde? Vai achar base aonde? Então é uma luta muito ferrenha, é uma luta muito difícil para falarmos a respeito do significado das palavras contidas na Bíblia. Como é difícil você colocar na cabeça de uma pessoa o significado da palavra diabo. Tem dos dicionários por aí. Dicionário Almeida, dicionário Strong. As pessoas mestres, pessoas que sabem ler, elas se baseiam, elas confiam no estudo de teólogos, tratando da Bíblia. Elas confiam no estudo de um livro escrito pelo reverendo fulano de tal. Elas confiam no estudo de um vídeo que assistiu de um presbítero, de um americano, de um inglês. Então, nesse vídeo, eu quero fazer uma leitura de Apocalipse, capítulo 2, versículo do 8 ao 11, que fala sobre a sinagoga de Satanás. E eu quero mostrar no dicionário como é que está. E por isso que a coisa é difícil. A pessoa, ela lê, ela aprendeu no dicionário, quando ela pega um cara que ela não conhece, um camarada que não fala glória a Deus, aleluia, abapai, cantarabes, essas línguas, ela fala, eu não vou acreditar nesse camarada, esse camarada é um herege, esse camarada é um perturbado, ela não vai acreditar. Por quê? Porque ela tem o dicionário. Ela fala, não, eu vou lá no dicionário, porque o dicionário foi o doutor Cuscuz com farinha de mandioca que escreveu. Ele tem anéis, ele tem diplomas, ele tem doutorado. E assim, ela aprende isso, ela acredita no dicionário, e do dicionário ela aplica nos fiéis. E os fiéis, tudo robozinho, tudo escravinho, faz o quê? Não acredita naquele doutor, porque o doutor tirou de um escrito de um doutor. E assim vai. Quer ver? Vamos ler aqui. Deixa eu colocar. Apocalipse, capítulo 2, versículo do 8 ao 11. Nova Almeida atualizada. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem era aqui? Era o Cristo ressuscitado. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo sim sinagoga de Satanás. Sendo sim sinagoga de Satanás. 10. Não tenha medo das coisas que vai sofrer. Eis que o diabo, olha aqui, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aos espíritos aperfeiçoados. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então tá aqui. O que eu quero falar está aqui. Você lendo, você sendo instruído por um líder religioso, tá vendo? Sinagoga de Satanás. Esses pregadores do YouTube fazem parte da sinagoga de Satanás. Eles são demônios, eles são anjos disfarçados, são lobos disfarçados de cordeiros. Estão mudando o sentido, o significado dos escritos bíblicos. Claro, lendo de uma forma fanática, de uma forma religiosa, jamais o entendimento vai ser igual de uma leitura racional. De uma leitura de uma forma sendo dirigida sendo ensinada, instruída pelo Espírito de Cristo, pelo entendimento de Cristo. Sendo sim sinagoga de Satanás. Então aqui estava falando, conheço a tribulação pela qual vocês estão passando. Eles estavam passando uma tribulação, uma aflição terrível, a perseguição estava intensa demais. Por isso que o livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, a 60, 80 quilômetros de distância, ali da ilha de Patmos. Então ele falou, conheça a tribulação da qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmias dos que declaram judeus e não são, sendo sim sinagoga de Satanás. Então vamos aqui no dicionário. Ó. O que significa? Vamos ao significado sinagoga conforme o dicionário. Nós temos aqui o dicionário Almeida, que é tudo isso. Nós temos o sinagoga, tem roçais, nomes em português. Vamos nessa Almeida ver. Ó como que está aqui. Casa de oração dos judeus, que começou a existir provavelmente durante o cativeiro. As sinagogas se espalharam pelo mundo bíblico
Nelas, adultos e crianças adoravam a Deus, oravam e estudavam as Escrituras. A doutrina cristã se espalhou entre os judeus por meio das sinagogas, cuja organização e forma de culto foram adotadas pelas igrejas cristãs. Então, a religião, conforme esse coisa, fez o quê? Pegou os costumes judaicos, a casa de oração dos judeus e trouxeram para o protestantismo, para os protestantes, para a religião. Religião pentecostal, neopentecostal, religião católica, isso aí. Então, sinagoga era a casa de oração dos judeus. Então, aqui, Jesus em espírito estava falando a João, eles estavam ali confabulando para escrever as 7 igrejas, e essa daqui era a igreja de Esmirna. Então, aqui ele estava falando, sendo isto sim, então seria local onde Satanás se reunia, onde o Satanás era o dono. Sinagoga onde era? Onde juntavam os judeus. Quem eram os líderes judeus dessa época aqui? Eram os fariseus, os saduceus, os esseus, não sei. Eles eram o quê de Jesus, quando Jesus esteve nos dias de sua carne? Eles eram o quê de Jesus? Eles eram amigos de Jesus? A sinagoga significava casa de oração. Deixa eu colocar em outro aqui que é mais curtinho. Vou colocar nesse português aqui. Deixa eu ver como que é. Aqui. Sinagoga, Assembleia dos Fiéis. Não, deixa eu ver outra. Deixa eu ver. Assembleia dos Fiéis que pregam os princípios da lei mosaica. Templo onde se reúnem os judeus para o exercício da sua religião. Tá, então isso aqui, sinagoga, era onde os judeus se reuniam para ler a Torá. Certa ocasião, Jesus entrou lá no templo, porque ele veio para cumprir a lei, ele entrou numa sinagoga e abriu lá e leu Isaías. E leu outras passagens lá, no rolo, porque eram uns rolinhos, abria e ia lendo lá. Ele era judeu, então ele podia ler. Os gentios, naqueles dias, não faziam isso, a não ser os prosélitos, os que eram transformados, evangelizados para sair do judaísmo, do paganismo e vir para o judaísmo. Jesus falou que aqueles prosélitos eram mais merecedores do inferno, da morte, da sepultura, do que por serem prosélito, por estarem entrando na religião judaica. Está lá em Mateus 23:15. Então, sinagoga era o local onde os judeus se reuniam. Os judeus eram inimigos, os líderes religiosos eram opositores, os judeus em geral. Os religiosos do legalismo de Moisés daqueles dias, eles eram os opositores que se reuniam na sinagoga. E eles eram os opositores ao que Jesus de Nazaré, Yeshua e Yahshua estava praticando, pregando o evangelho da circuncisão, as boas novas de Jesus Cristo aos perdidos da casa de Israel. Estou fatiando para entender isso aqui, tá? Porque o grave está aqui. Então a sinagoga era o quê? Onde os judeus se reuniam, correto? Correto. E esses aqui, eles eram o quê de Jesus? Eles eram inimigos, eles eram opositores. Deixa eu colocar nesse dicionário aqui, português, vamos colocar Satanás. Satanás aqui é pequenininho. Satanás, o chefe dos anjos rebeldes, contra Deus segundo a Bíblia. Satã, o diabo. Então, pega isso daqui, eu falando que Satanás significa opositor, o verdadeiro significado eram os opositores dele, por isso que ele falou isto sim, sinagoga de Satanás. Local de reunião dos opositores. Era isso daqui. Aí você vem com esse... Aí a pessoa fala, não, mas o dicionário está escrito. Olha o Russais, o dicionário Russais aqui, quer ver? Que ele é mais completo. Veja, tudo isso aqui. Então vamos lá. Datação, tal, rúbrica, réu, rúbrica, diabo, inicial por vezes, gramática. Deixa eu ver esse aqui. Não, esse aqui não é muito bom, não. Deixa eu colocar na Bíblia que tem, na Bíblia que tem... Deixa eu colocar aqui na Bíblia que tem números do dicionário Strong, que diz que é o melhor dicionário do mundo a respeito dos escritos bíblicos. Vamos ver. Então eu vou ver, se você já tiver essa Bíblia aí com você, eu venho aqui, ó, vou vir aqui, se você não tiver, você baixa aí, aqui, ó. Aqui, ó, Almeida Revista Atualizada com números Strong. Isso daqui é o dicionário da teologia. Isso é o dicionário dos doutores. Vamos colocar aqui. Aí ele aparece assim, tá vendo? Ó? Conheço a tua tribulação, a pobreza, tu é rico, aqui. A si mesmo se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. No Russais, sinagoga está como? Sinagoga está, tá vendo como é grande, ó? Nesse no Strong, da forma suplicada. Ajuntamento, recolhimento de frutas. No Novo Testamento, uma assembleia de homens. Sinagoga, assembleia de judeus formalmente reunidos para ofertar orações e escutar leituras e exposições das Escrituras. Reuniões desse tipo. Então tá, isso aqui
seria sinagoga, reunião dos judeus. Agora veja Satanás aqui como está. Ó. Tem um númerozinho aqui, 4567. Olha aqui, olha o dicionário Strong. O dicionário dos doutores. Satanás é Satavassi, não sei que ler isso daqui, de origem aramaica e relacionada, tal. Aqui. Esse pedacinho aqui é o entendimento fiel e verdadeiro. Adversário, alguém que se opõe a outro em propósito ou ação. O que é que acontecia? A sinagoga era o quê? Onde os judeus que eram contra Jesus, que eram os opositores, que se opunham aos feitos, às falas de Jesus, eles eram o quê? Os opositores. Eles, quem eram? O Satanás. Então a sinagoga era o local dos opositores, que eram os praticantes, os que procuravam praticar as obras mosaicas. Mas você tem um Strong, o dicionário mais famoso baseado na Bíblia. Não, vamos ler aqui. Olha aqui, olha o estrago. Ao príncipe dos espíritos maus, o adversário inveterado de Deus e Cristo, incita a apostasia de Deus e ao pecado, engana os homens pela sua astúcia, disse que os adoradores de ídolos estão sob seu controle, pelos seus demônios é capaz de possuir pessoas e infligi-las com enfermidades, é derrotado com a ajuda de Deus. Na volta de Cristo, olha aqui, na volta de Cristo do céu, ele será preso com cadeias por 1000 anos, aos 1000 anos aqui, que eu tenho vários vídeos aí. Mas quando os 1000 anos terminarem, ele andará sobre a terra, ainda com mais poder, mas logo após será entregue à condenação eterna, pessoa semelhante a Satanás. Então, em cima de um dicionário desse aqui, que é um dicionário famoso, um estudante de teologia, uma pessoa que acredita em escritos de homens, fala o quê? Não, a verdade é aqui. A verdade é aqui, Satanás é um ser do mal, é chifre, solta fogo pela venta, Satanás é aqui. Mas a leitura racional, a leitura simples, deixa eu colocar aqui vou fechar o coisa e vou colocar na nova versão internacional, na NVI, vamos ver aqui na NVI, como está essa situação. Um parágrafo inteiro aqui, ó. Parágrafo inteiro, do 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ajuntamento, congregação, assembleia de opositores. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo, quem era o diabo? Os adversários. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. O que é que Jesus falou lá em Lucas 11? Deixa eu colocar para você ver. Lucas 11, 47 em diante, ó. É um parágrafo inteiro, eu nem coloquei. Se eu colocar aqui assim, ó, eu posso dividir. Deixa eu dividir para ficar certinho aqui. Eu vou dividir. Pronto, tirei. Não tem mais o parágrafo. Aqui está Lucas 11, 47 em diante. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse a sua sabedoria: eu mandarei a vocês profetas e apóstolos. Veja aqui. Aos adversários aqui. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e os outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo. Então, a sabedoria: eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e perseguirão outros. Voltando em Apocalipse 2:10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão. Então, quem era esse diabo? Não foi o que Jesus falou lá em Lucas 11? Depois leia também Mateus 23, lá no finalzinho também ele fala que aquela geração seria responsabilizada. Então, esse diabo era os adversários, eram os legalistas, eram os seguidores de Moisés. A sinagoga de Satanás, quem eram? Eram os líderes religiosos. Era a mesma coisa nos dias de hoje. Por isso que isso daí, que é chamado de igreja, não é igreja, porque a igreja são os espíritos e o cabeça da igreja é Cristo. Era nos dias de Paulo, porque na verdade hoje o tabernáculo de Deus espiritual Nova Jerusalém está no espírito dos filhos eleitos. É algo anos-luz de diferença, de grandeza.
Então conheça as suas aflições e pobreza, mas você é rico. Conheça a blasfêmia dos que dizem judeu, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então olha como é difícil você passar o entendimento simples e humilde disso aqui, falando o que significa sinagoga de Satanás, em comparação com um dicionário Strong, em comparação com um dicionário Almeida. A pessoa vai acreditar em quem? Um estudante de teologia com doutores, com mestre, mostrando, apresentando nas suas aulas lá, que eu não sei, nunca frequentei essa escória, mas eles com aqueles ternos, eles com aquelas oratórias, eles falando grego, hebraico, aramaico, saravaico, um monte de língua. O aluno, que não sabe nem diferenciar livros para os judeus escritos para os gentios, mistura lé com cré, você acha que ele vai acreditar em quem? Quem frequenta essas sinagogas, que tem algum cargo, vai acreditar em quem? Em um nada como este aqui para eles? Claro que não. Eu vou assistir vídeo desse cara falando isso? Que é isso? Eu acredito no meu pastor, no meu bispo, no meu padre, porque ele é teólogo, ele é doutor, ele é mestre. E outro, eu acredito no que está no dicionário Strong, porque fala lá que Satanás é o chefe dos demônios. Mas tem cabimento? Sinagoga é local dos judeus. Então dentro dessas sinagogas estaria um monte, teria um chefe, um Satanás de chifre lá dentro, sentado, trono. E aí? Você acha que não fecha a conta? Agora a conta fecha, sim. A sinagoga, local da reunião dos judeus, sinagoga de Satanás. O quê? Reunião de opositores, local de reunião dos opositores. Aí a conta fecha, aí você entende, é mesmo, né? Porque quem crucificou, quem pendurou Yeshua, não foram os romanos? Não foram os gentios? Sim, mas por mando de quem? Quem sentenciou, quem acusou, quem condenou? Não foram os líderes religiosos, os praticantes, os seguidores de Moisés? Não foram eles? Assim é. Então eles foram sempre os opositores de Jesus, sempre os opositores dos discípulos, de Paulo, de Barnabé. Sempre eles foram os opositores. Então, sinagoga de Satanás, nada mais é isso daí. Era a reunião dos opositores de Jesus, por isso que ele falou isso. Tudo bem? Então eu vou deixar com você essa mensagem. Como é difícil passar o entendimento racional dos escritos bíblicos, do significado das palavras, em comparação com os dicionários tendenciosos que tem aí, que são, sei lá, são seculares. É difícil isso. É difícil isso daí. Então, o que eu posso falar para você? Acredite nos escritos. Quando você se deparar com uma palavra dessa, sinagoga de Satanás, vá procurar entendimento racional. Mas aí você vai me falar, mas e eu vou buscar isso aonde? No rodapé das Bíblias de estudo? Você não vai achar. No dicionário Almeida? Você não vai achar. No dicionário Strong? Você não vai achar. Porque eu acabei de mostrar para você. Todos eles mostram que isso daqui é ser do mal. É ser demoníaco. É uma força contrária. Meu Deus. Mas o espírito de Elohim falou pela boca do profeta Isaías, lá em Isaías 45, do 5 em diante. Só há um Senhor. Só há um Deus, só um soberano, quem causa o bem, causa o mal, causa a guerra e causa a paz. É só ele que faz todas as coisas. Se esse ser fosse um ser assim, um outro Deus, ele falaria, não, ó, eu sou o Criador, porém tem um aí, um inimigozinho aí, que ele é meio desobediente, eu joguei ele lá para a terra, e... Só que, não fala, a Bíblia não fala? Jesus não falou para os judeus que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, seu unigênito? E que Deus é esse que ama tanto que ia deixar um ser, se isso daqui fosse um ser, para perturbar os seus filhos, para tirar a paz dos seus filhos? A conta não fecha. Assim seja. Então eu deixo essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma. Se foi, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal. E vamos adiante falando da escatologia consumada, passando o entendimento racional dos escritos bíblicos. E o meu pedido a cada dia é que o Senhor, que é o Espírito, que é o Pai do meu Espírito, que habita em meu Espírito, que venha me dar o entendimento dos escritos cada dia mais. Não para ganhar dinheiro, não para ficar rico, não para ficar famoso, mas contribuir de uma forma amorosa, de uma forma com carinho, com quem está do outro lado da escravidão, nas trevas de Moisés. Até a próxima, se o Criador permitir. Tchau, tchau.